STF define em 40 gramas o limite para o porte de maconha. E você vai ver também. Multas por queimadas no Pantanal já ultrapassam 10 milhões de reais. Presidente Lula diz que não vai desvincular a aposentadoria do salário mínimo. O que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária porque é para manter o poder aquisitivo. Defeito em nave da Boeing faz com que astronautas fiquem presos no espaço. E ainda, só falta um mês para os Jogos de Paris. E a Olimpíada promete ser uma das mais deslumbrantes da história. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco que 40 gramas de maconha é a quantidade máxima para diferenciar um usuário de um traficante. Vamos ver como foi. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu nesta quarta-feira o parâmetro de 40 gramas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha, no julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que o limite de 40 é relativo. Isto é, se uma pessoa portar menos que essa quantidade de maconha e o policial perceber que exista uma prática de tráfico, deverá ser processada criminalmente. A determinação também é temporária e permanece em vigor até que o Congresso Nacional defina novos critérios. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto sobre o tema, que criminaliza tanto o porte quanto o tráfico, mas não estabelece um parâmetro para fazer essa distinção. Os critérios criados pelo STF para o porte de maconha são: o uso pessoal não pode gerar antecedente criminal, o usuário também não poderá ser punido com pena de serviço comunitário, e ficou fixada a quantidade de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis, sativa como parâmetro para diferenciar usuário de traficante. Esse assunto vem causando bastante polêmica. Em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte da maconha, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para debater a PEC das drogas. A publicação saiu em edição extra do Diário da Câmara de ontem. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assinou o ato para a criação da comissão especial para debater a proposta de emenda à Constituição que vai discutir o porte de drogas. Apesar de ter sido criada no dia 17, sinaliza uma reação do Congresso à descriminalização por parte do Supremo Tribunal Federal. A PEC caminha na direção oposta e criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita. O texto foi aprovado em abril no Senado e ainda precisa passar pelo crivo dos deputados federais. A ala conservadora lidera o movimento contra a posição da Corte. A PEC pretende adicionar ao artigo 5º da Constituição o texto afirmando que a lei vai considerar crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins sem autorização. Já o julgamento do Supremo descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal. A Corte analisou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas, que estabelece medidas para distinguir usuários de traficantes. Apesar de ter abolido a pena de prisão, esta prática continua sendo um ato ilícito, com sanções de cunho educativo. Como advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento, há programa ou curso educativo. Os ministros ainda não especificaram a quantidade mínima que será considerada uso individual, o que deve ser decidido ainda nesta quarta-feira. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, que, como eu disse, tem causado muita polêmica e é de interesse de todas as famílias, nós vamos conversar agora com a doutora Michele Santana. Ela que é delegada e secretária de Segurança de Taboão, portanto, uma especialista no assunto.
Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no Jornal das 18h30. É um grande prazer recebê-la. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os telespectadores. Esse tema é um tema polêmico, né? Mas estamos aqui para passar nossa experiência para vocês. Então, primeiro eu pergunto para você, qual é a sua avaliação sobre esse padrão que foi estabelecido de 40 gramas para diferenciar um usuário de um traficante? Qual é a sua opinião? Olha, eu sou contra a legalização de qualquer tipo de drogas, vou deixar aqui muito claro. Eu estou na Polícia Civil há mais de 20 anos, sou uma profissional que dou atendimento em loco, em plantões e atendendo diversos tipos de ocorrência. Estou secretária de Segurança Pública aqui em Taboão da Serra. E eu entendo que o judiciário, ele temporariamente está legislando sobre um tema, né? E ele fixou alguns parâmetros formais para dizer o que é o uso e o que é o tráfico, né? Mas, na prática, o usuário ou a pessoa que estiver portando a maconha, né? Fazendo valer a lei da utilização da maconha, ela vai ter que ser encaminhada à delegacia de polícia e este critério terá que ser avaliado juridicamente por um delegado de polícia, né? Eles colocaram esse parâmetro de 40 gramas, né? Na delegacia, normalmente se tem uma balança, né? E precariamente é pesado, encaminhado para o Instituto de Criminalística para fazer a pesagem. Só que não é só o peso da droga. Nós precisamos avaliar em quais circunstâncias que aquela pessoa foi capturada, né? E aí a gente fazer a análise técnica e jurídica com todos os testemunhos, para definir ali se é um usuário ou se é um tráfico, né? Eu acho que a decisão do STF, ela é polêmica, porque na prática, quando você vai na periferia e passa uma pessoa fumando um cigarro de maconha, ou você vai no estádio de futebol e também tem pessoas fumando maconha, que se a gente falar que isso não acontece, é um negacionismo, né? Porque isso acontece, isso incomoda as pessoas. Ninguém quer usar droga de tabela, né? Ninguém quer andar na rua e sentir o cheiro, o odor típico de maconha, porque tem pessoas que são a favor, né? Não causando polêmica sobre esse tema, mas eu particularmente eu acho que quem tem que legislar é o legislativo, né? O judiciário entrou possivelmente nessa seara, talvez por algum caso em concreto ou abstrato, mas que tem uma repercussão infinita no nosso sistema judiciário. Porque praticamente o que vai acontecer? E a análise dos processos findos, né? Como que vai ser? Porque a partir de agora ele fixou essa matéria, certo? Mas pode se modular outros processos, né? A pessoa pode entrar com uma revisão criminal dizendo que ela não era traficante, que ela era usuária, então ela não pode sofrer uma sanção penal, porque a descriminalização é não sofrer essa pena, né? Tá certo, então, doutora, como você mesmo disse na sua apresentação, conhece o problema na prática, no dia a dia, in loco. E por isso eu agradeço muitíssimo a sua participação e a contribuição que você deu aí para esse debate. Nós acabamos de conversar com a doutora Michele Santana, ela que é delegada e secretária de Segurança Pública de Taboão. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. E olha só, por falar nesse assunto, uma ação conjunta na fronteira entre o Brasil e o Paraguai destruiu uma grande plantação de maconha. Desde o início do ano, 3.000 toneladas da droga já foram tiradas de circulação. A SENARD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal Brasileira estão realizando em conjunto a 45ª edição da Operação Nova Aliança de combate ao tráfico de drogas na fronteira entre os dois países. Líderes da operação fizeram uma vistoria em conjunto no estado de Amambai, no lado paraguaio da fronteira, onde acompanharam a destruição de plantações de maconha.
De acordo com os números desta etapa da operação, apenas no Paraguai já foram eliminados desde o início do ano mais de 3 milhões de quilos de maconha, droga que entraria no Brasil pela fronteira seca, principalmente entre as cidades gêmeas de Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. As destruições de plantações e acampamentos já custaram este ano, conforme as autoridades brasileiras e paraguaias, um prejuízo superior a 100 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais ao narcotráfico. Tanto em Paraguai como em Brasil, e que se sepa realmente que Nueva Alianza es la operación más importante en el mundo en lo que respecta a erradicación de cultivo de marihuana. Ya lo sabemos en Brasil, en Paraguay, a nivel regional, y ahora la idea es que el mundo entero sepa que este es el mejor y el mayor trabajo en lo que respecta a erradicación de cultivo de marihuana. E olha só, a Polícia Ambiental já aplicou mais de 10 milhões de reais em multas por causa das queimadas na região do Pantanal. Vamos ver os detalhes agora nessa reportagem. Só neste ano até agora, conforme o comando da Polícia Militar Ambiental, foram feitos 21 autos de infração com multas que somam 10 milhões de reais. Em comparativo, em 2020, quando houve até então a maior tragédia ambiental do Pantanal sul-mato-grossense, foram 11 infrações que somaram 24 milhões e 200 mil reais entre janeiro e dezembro. Nos últimos 5 anos, os valores somaram 53,8 milhões em 94 autos de infração. Esse aumento do número de notificações de infrações não significa necessariamente que as pessoas estão ateando mais fogo. O que acontece é que há hoje uma maior eficiência na vistoria, ou seja, na aplicação dos recursos públicos para fazer o trabalho de fiscalização. São ferramentas de tecnologia, de geotecnologia, que são auxiliadas por uso de satélites, softwares que fazem análise dessas imagens para detectar o incêndio ou desmatamento. Então esse aumento se deve ao fato de nós termos uma estrutura maior hoje, mais sólida, mais robusta para fazer a apuração dessas infrações. O diretor-presidente do IMASUL detalha pontos importantes da implementação dessas tecnologias que impedem a impunidade. São 5 provedores de imagem de satélite e esses provedores têm uma infinidade, uma diversidade muito grande de satélites, que dá um total aproximadamente de 200 satélites disponíveis. Então, assim, essas imagens são diárias. Em alguns casos tem satélites que eles passam 4 vezes ao dia. Então, assim, para garantir mesmo que tudo que for feito no campo, as imagens vão ser capazes de detectar e nos dar base segura para que a gente possa tomar as providências. O cenário é crítico e a previsão é de recorde de queimadas. Para se ter uma ideia, a última chuva considerável em Corumbá ocorreu em 11 de abril, 27,8 milímetros. No dia 16, caiu apenas 7,4. Depois disso, nada. 70 dias sem uma gota sequer, fora a baixa de toda a bacia do Paraguai. As multas são aplicadas conforme as áreas queimadas e, claro, que a intenção não é punir simplesmente, mas deixar claro que não se pode tolerar esse tipo de ação criminosa. Algumas pessoas ainda insistem em fazer a prática do fogo de forma ilegal, né? Então é isso que nós não toleramos aqui no Estado, são as atividades ilegais. O Estado tem tolerância zero com desmatamento ilegal, com queimada não autorizada, então, e que pode provocar os incêndios que tenham acontecido. Então, nesses casos, quando o Estado constatar, ele vai agir. E o presidente Lula disse que não vai desvincular a aposentadoria do salário mínimo. A declaração foi dada durante uma entrevista à agência de notícias UOL. Lula afirmou que, enquanto for presidente, vai deixar o reajuste das aposentadorias vinculado à correção do mínimo pela inflação e aumento do PIB. Ele argumentou que pouco dinheiro na mão de muitos significa que vai gerar mais desenvolvimento e renda. Lula acrescentou que o crescimento do PIB é para ser distribuído entre todos os brasileiros. O que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária porque é para manter o poder aquisitivo. E nós damos uma média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Ora, o crescimento do PIB é exatamente para isso. O crescimento do PIB é para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. E o dólar voltou a subir nesta quarta-feira, chegando a R$ 5,52. E mais uma vez,
A fala do presidente Lula, com críticas ao Banco Central, influenciou essa alta. A alta de preços de junho na prévia da inflação para o mês foi abaixo da expectativa do mercado financeiro, porém preocupante porque atingiu os alimentos e o setor de serviços. A elevação foi de 0,39% no mês, e isso acabou influenciando o câmbio do dólar. Outro fato determinante foi a entrevista do presidente Lula, que mais uma vez criticou o Banco Central a manutenção da taxa de juros e relativizou a necessidade de cortar gastos. E o cenário econômico deve continuar incerto. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, mostrou que os membros vão adotar um discurso mais cauteloso sobre a condução da Selic, e os juros americanos também devem permanecer altos por mais tempo, segundo as últimas manifestações do Banco Central americano. E veja a seguir, defeito em nave da Boeing faz com que astronautas fiquem presos no espaço. E ainda, falta um mês para os Jogos de Paris, e essa Olimpíada promete ser uma das mais deslumbrantes da história. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E com uma notícia de última hora, a Bolívia acaba de sofrer um golpe de Estado pelo general Juan Zuniga. O ex-presidente Evo Morales reclamou do desrespeito à democracia. Exército e militares armados invadiram nesta tarde o Palácio Presidencial da Bolívia. O presidente do país, Luiz Arce, falou em mobilizações irregulares e o ex-presidente Evo Morales em golpe de Estado. A decisão militar aconteceu após o Exército cercar o Palácio queimado, sede do governo boliviano. O general Juan chegou ao local em um tanque de guerra e exigiu mudança de gabinete e tentou entrar no local em um veículo blindado. Segundo Morales, o exército utilizou até franco-atiradores. O presidente também acusou o general de estar por trás da mobilização. A Organização dos Estados Americanos condenou a movimentação e pediu respeito à democracia. E olha só essa notícia, a volta para a Terra da nave especial da Boeing, que estava prevista para hoje, foi adiada pela terceira vez. E o motivo foi um problema técnico na espaçonave. E por isso, os astronautas, olha só, estão presos no espaço. No dia 5 de junho, 2 astronautas da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, partiram a bordo do primeiro voo tripulado na espaçonave Starliner da Boeing. Os pilotos de teste seguiram com destino à Estação Espacial Internacional, a ISS. A previsão de retorno estava marcada para o dia 12 de junho, mas isso não aconteceu. A missão deveria durar 8 dias, mas já teve a sua volta adiada 3 vezes, a última nesta quarta-feira. Mas esse cronograma foi reajustado novamente e, por enquanto, nenhuma nova data de retorno foi divulgada pela NASA. Segundo a agência espacial, o adiamento permitirá mais tempo para examinar os problemas nos propulsores e os vazamentos de hélio que causaram o primeiro atraso. A nave Starliner pode ficar ancorada na estação espacial nos próximos 45 dias, segundo autoridades da NASA. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal das 18h30. E hoje, quarta-feira, é dia de Campeonato Brasileiro. Tem, inclusive, aí time brigando pela liderança. Conta pra gente, Fernando. Exatamente. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Às 19 horas, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense lá no Mineirão. E no mesmo horário, no Rio de Janeiro, o Botafogo enfrenta o RB Bragantino no Newton Santos. O Bragantino vai a campo sem 2 dos seus principais jogadores. O goleiro Cleiton e o atacante Eduardo Sacha não estarão junto com o elenco titular. Às 20 horas temos 3 jogos.
O Corinthians enfrenta o Cuiabá na Neoquímica Arena, o Grêmio vai a Goiás para enfrentar o Atlético Goianiense lá no estádio Antônio Ascioli. E o Juventude recebe o Flamengo de Tite no Alfredo Jaconi. Às 21h30, o Internacional joga contra o Galo no estádio Heriberto Ussi e no mesmo horário o Bahia recebe em casa o Vasco da Gama. E para finalizar, o Palmeiras visita o Fortaleza no Castelão, também às 21h30. E a ponta da tabela está disputada. O Flamengo é o atual líder e depende da própria vitória para se manter no topo. O Verdão sonha em assumir a liderança e para isso precisa ganhar e torcer para o Flamengo pelo menos empatar. E o menos provável de assumir o topo é o Bahia. Para que isso aconteça, Kleber, o Bahia precisa vencer o Vasco por pelo menos 4-0 e torcer para que Flamengo e Palmeiras percam. Tá certo, então, Fernando. Vamos mudar de assunto agora e lembrar que faltam 30 dias, um mês, para os Jogos de Paris 2024 tá chegando. Vamos então conferir o Momento Olímpico. Fernando, vamos lembrar então os nossos telespectadores que a partir de hoje nós começamos a contagem regressiva para o início das Olimpíadas, não é mesmo? Conta pra gente como está a preparação para os Jogos em Paris, Fernando. É isso aí, Kleber. A capital parisiense está a todo vapor com os últimos preparativos necessários para os Jogos. E esse promete ser um dos jogos mais deslumbrantes da história. Vamos ver. As ruas de Paris se tornaram um verdadeiro momento olímpico. Ufa! Os jogos vão acontecer no coração da cidade, então a circulação de carros e pessoas foi afetada, com ruas e estações de metrô fechadas, desvios de caminho e muito trânsito, com muitas reclamações de quem precisa se deslocar na cidade. Mas as Olimpíadas de 2024 prometem ser uma das mais deslumbrantes já vista. Muitas arquibancadas estão montadas sobre as pontes que cortam o Rio Sena, enquanto as arenas podem ser vistas de fora. A Torre Eiffel, principal atração da França, está especialmente enfeitada com os anéis olímpicos. No metrô, as sinalizações de Paris 2024 estão presentes em todos os vagões e estações. As arenas só serão abertas ao público após o início dos Jogos, mas já é possível ter um vislumbre da beleza que irão proporcionar. A Arena do Vôlei de Praia promete ser a mais deslumbrante e animada das Olimpíadas. Ela que está localizada no jardim em frente à Torre Eiffel. Mas o Comitê Organizador Olímpico de Paris ainda tem coisas para se preocupar. O verão já começou na capital francesa e o calor pode ser sentido nas ruas. Segundo uma pesquisa de uma ONG australiana, o verão francês de 2024 vai ser 70% mais quente que o normal. Além disso, a limpeza do Rio Sena ainda é um desafio. O palco da cerimônia de abertura e de competições de natação e triatlo segue impróprio para banho. As autoridades esperam conseguir fazer a limpeza a tempo, mas as mudanças climáticas impediram que os testes necessários fossem realizados. Mesmo assim, Paris 2024 promete ser impactante. É isso aí, Kleber. E a partir de hoje, a gente vai trazer notícias quentes dos Jogos de Paris 2024. É com você, Kleber. Grande abraço. Isso aí, Fernando. Muito obrigado. Então, fica o convite aí para você que nos assiste. Aqui no Jornal das 18h30, você vai ter a cobertura completa dos Jogos de Paris. Grande abraço, Fernando. Grande abraço. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado, porque agora você acompanha o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.